Na última terça-feira, os moradores do bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, acionaram a reportagem do ZUG para protestar contra a falta d'água em várias ruas do bairro, que há pelo menos 8 dias sofriam com completo desabastecimento de água. O bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, constantemente vive com problema de falta de água. E pela terceira vez, a equipe de reportagem do ZUG veio ouvir os moradores do bairro. A Copasa, segundo eles, diz que a resposta é sempre a mesma, que o problema é de manutenção, mas as contas de água continuam chegando. Entrei em contato com a Copasa ontem, eu tenho um protocolo aqui, falei com o atendente Marcos sobre a falta d'água, ele falou comigo que já foi estabelecido, que já está gradativamente sendo distribuído as águas, mas só aqui já tem mais de 5 dias. Quando a água chega, ela chega somente na torneira e 3 baldes no máximo que os moradores conseguem pegar. Então aqui é 7 apartamentos, são 8 apartamentos, porém 7 que estão ocupados, nenhum tem água. Eu só quero que a Copasa resolve para nós, é muita criança, é muita gente sem água. Nós temos nossos direitos, porque nós temos as nossas contas em dias. As constantes interrupções no sistema de abastecimento de água é um problema antigo que vem se arrastando desde a fundação do bairro, como citamos na reportagem anterior. Um dos antigos moradores informou que a denúncia foi oficializada junto ao Ministério Público, solicitando medidas para resolver a situação. Levei abaixo-assinado lá na Ministério Público, onde nós recolhemos aqui para mais de 800 assinaturas, e o promotor agora nos perguntou se resolveu a falta de água. Nós encaminhamos esse ofício aqui pela Associação Romas e não foi resolvido nada ainda, e o problema nosso continua muito grave, falta de água, falta de água. A equipe de reportagem do ZUG entrou em contato com o promotor Fábio Finotti, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Ipatinga. O promotor esclareceu que várias denúncias chegaram ao Ministério Público. A partir dessas denúncias, o MP solicitou à Copasa justificativa quanto ao problema, que vem prejudicando todo o bairro Cidade Nova, de acordo com o relato dos moradores. A gente já tem uma noção que o problema do bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, ele é mais amplo. Ele não se resume a um problema de um fornecimento de um serviço público, que é o de abastecimento de água. O problema ali é mais abrangente, mais antigo, diz respeito à questão da urbanização daquela área e, depois disso, a forma que a prefeitura permitiu que fosse ocupada, tanto quantitativamente como pelo tipo de construção que foi feito lá. No que diz respeito à Promotoria de Defesa do Consumidor, a gente já tem várias reclamações que foram feitas há bastante tempo. Em 2016 já foi instaurado um procedimento. Na época, a gente contou com a ARSAI, que é a agência reguladora do serviço de água e esgoto no estado de Minas Gerais. Foi feito um levantamento e, na época, o problema foi resolvido a princípio, uma vez que a informação que a gente teve, inclusive dos moradores, é que houve uma regularização. Agora, em março desse ano, houve essa nova representação, como se tratava de uma associação, a princípio indicando que o problema é coletivo. E aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque quando nós temos um problema individual, o Ministério Público não tem legitimidade, não tem capacidade, ele não pode atuar em defesa de um consumidor específico. Nós temos que ter uma caracterização que aquele problema é coletivo e tem uma abrangência social. Enfim, como a reclamação foi feita por uma associação, foi instaurada uma investigação e foi solicitada à ARSAI mais uma vez que avaliasse a situação. A ARSAI reportou que a situação lá é regular, porém, dada a característica de localização do bairro em relação à fonte do fornecimento de água, ainda hoje, qualquer interrupção ela tem um reflexo muito pior no bairro Cidade Nova. Com isso, a própria Copasa informou à ARSAI que que estava estabelecendo um plano de ação. E esse plano de ação ele envolve uma outra empresa, que provavelmente, eu não tenho essa informação ainda, que foi solicitada na Promotoria de Justiça, é a responsável ou uma das responsáveis pela urbanização da área.
A partir disso, nós estamos providenciando a busca dessa informação junto à 9ª Promotoria de Justiça aqui de Ipatinga, que é responsável pela defesa do meio ambiente e cuida do urbanismo, para nós constatarmos se há necessidade de uma medida mais urgente no sentido da regularização do abastecimento de água, ou seja, alguma medida paliativa, seja com fornecimento em carros-pipa ou alguma coisa do gênero, ou se há necessidade de se aguardar que seja resolvida a questão urbanística num primeiro momento, para depois se pensar na situação dos consumidores. No final da tarde desta quarta-feira, a Copasa providenciou o abastecimento de água através de carros-pipas em algumas ruas do bairro Cidade Nova, que se estendeu para outras ruas do bairro durante esta quinta-feira, conforme relato de uma das moradoras. Fizeram o abastecimento no meu prédio e no prédio da minha amiga, a vizinha. Lá foram abastecidos 3 prédios. E o chefe da Copasa ficou de mandar também mais algum caminhão-pipa, se caso fosse necessário. E ficou de ir conversar comigo ontem mesmo. Aí, às 23 horas, ele estava lá, a gente conversou, ele fez a medição da água, né? Da pressão da água, a água estava subindo normalmente, então não foi necessário mandar ontem o caminhão-pipa. Mas hoje já tiveram lá uns 2 caminhão-pipa abastecendo outros prédios em outras ruas. Após a mobilização dos moradores e lideranças do Cidade Nova e da presença da reportagem da equipe do ZUG, a direção da Copasa reuniu com uma comissão representante do bairro no final da tarde desta quarta-feira, a fim de apresentar alternativas para solucionar o problema. O que foi colocado para nós, realmente, alguns piques de energias com mais frequência, que atrapalhou toda a produção da ETA, que fica no bairro Malanar, em Coronel Fabriciano, que de ontem começou a diminuir esse pique, melhorando o abastecimento. Eles fizeram uma força-tarefa com caminhões-pipa para atender as escolas e os lugares que não estavam chegando ainda a água. Então, essa manifestação foi positiva e apresentou o contrato que está assinado com a empresa, a construtora do bairro, que irá fazer o novo reservatório, né? O prazo agora para a construção desse reservatório, para término dele até julho do próximo ano. É uma obra grande, né, com uma capacidade de 600 mil litros. Então, assim, nós estamos tentando que essa obra comece o mais rápido possível para que o problema seja definitivamente resolvido, né?